Bem-vindo ao TV Terror. Entre em um mundo onde a escuridão reina e o desconhecido espreita em cada sombra. Aqui, o medo é seu guia, enquanto exploramos histórias arrepiantes, contos assombrados e mistérios sinistros. Se você é um amante do terror ou do paranormal, encontrou seu lugar. Prepare-se para ser cativado, aterrorizado e empolgado. Bem-vindo ao TV Terror, onde os pesadelos ganham vida. A sombra na floresta, no coração da floresta amazônica, onde as árvores se erguem como sentinelas antigas e o ar é denso com o cheiro de terra e vida, um grupo de soldados de elite estava passando por seu treinamento mais exaustivo. Não era apenas um teste de resistência física, mas um teste de vontade, uma batalha contra o desconhecido. Entre eles estava o sargento Alex Moreno, um soldado experiente, com o espírito endurecido. Mas, mesmo ele não estava preparado para o que espreitava nas sombras da floresta. O dia começou como qualquer outro, com a névoa da manhã ainda se agarrando ao chão da floresta, dando ao ar uma sensação fria e úmida. Os soldados se moviam em silêncio, seus rostos pintados de camuflagem, misturando-se perfeitamente ao ambiente. Os únicos sons eram o ocasional farfalhar de folhas sob seus pés e os distantes gritos dos macacos bugios ecoando entre as árvores. A Amazônia estava viva com o zumbido de insetos, os cantos dos pássaros e os coachos de sapos invisíveis. Conforme avançavam na floresta, o dossel acima ficava mais espesso, filtrando a luz do sol em um brilho esverdeado e sombrio. As árvores imponentes, com suas raízes retorcidas e troncos cobertos de musgo, pareciam se fechar ao redor deles, criando um labirinto de madeira e sombra. Cipós pendiam como serpentes dos galhos, e o chão era um emaranhado de samambaias, raízes e folhas em decomposição. O grupo fez uma breve pausa ao lado de um pequeno riacho, com água cristalina, mas assustadoramente fria. Alex se abaixou, espirrando um pouco de água no rosto, sentindo a picada gelada contra sua pele. A água tinha um gosto metálico, sugerindo os minerais enterrados profundamente sob o solo da floresta. Ele olhou ao redor para seus companheiros, que estavam igualmente cautelosos, sentindo o peso da floresta sobre eles. À medida que continuavam, os sons da floresta ficaram mais altos, mais ameaçadores. O choro dos macacos tornou-se frenético, e os cantos dos pássaros assumiram um tom frenético. Alex sentiu uma crescente inquietação, uma sensação de que estavam sendo observados. Ele olhou para trás, para seu esquadrão, mas todos estavam focados no caminho à frente. De repente, um grito ecoou entre as árvores. Era agudo, penetrante, não humano. Os soldados congelaram, seus instintos de treinamento se ativando, armas prontas. Mas, antes que pudessem reagir, o chão sob Alex pareceu se mover, e ele se viu tropeçando em um desfiladeiro, perdendo o equilíbrio na vegetação densa. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela floresta. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o dossel espesso acima, a luz desaparecendo na escuridão. Quando Alex acordou, a floresta havia mudado. Os verdes e marrons vibrantes deram lugar a um mundo crepuscular, onde as árvores se erguiam como sombras gigantes e o ar estava impregnado de um frio antinatural. Sua cabeça latejava, e ele percebeu que estava sozinho. Os sons da floresta estavam abafados, como se as criaturas estivessem prendendo a respiração. Ele se levantou devagar, seus músculos doendo pela queda. Seu rifle havia desaparecido, perdido na vegetação, e sua única arma era a faca de sobrevivência presa ao cinto. A floresta parecia pulsar ao seu redor, as sombras se movendo com vida própria. Um arrepio percorreu sua espinha, não do frio, mas de um medo profundo e primordial. Enquanto tentava se orientar,
Um som de farfalhar chamou sua atenção. Ele se virou, espiando na escuridão, seu coração batendo forte no peito. Algo estava se movendo entre as árvores, algo grande e pesado. Mas não era o som de um animal. Era mais deliberado, mais sinistro. Então ele viu. Uma forma emergiu das sombras, alta e impossivelmente magra. Sua pele tão escura quanto a própria noite. Movia-se com uma graça antinatural, seus membros longos demais, seus dedos terminando em garras afiadas. Seus olhos, brilhando levemente na escuridão, estavam fixos em Alex. Por um momento, ele ficou paralisado de medo. A criatura era diferente de tudo que ele já havia visto, um pesadelo trazido à vida. Mas, então, o instinto tomou conta, e ele agarrou a coisa mais próxima que pôde encontrar, um pedaço grosso de madeira, retorcido e áspero, caído no chão da floresta. A criatura chiou, um som que ecoou entre as árvores, e lançou-se sobre ele. Alex balançou a madeira com toda a sua força, atingindo a criatura diretamente na lateral. Ela soltou um grito, um lamento agudo que reverberou pela floresta, fazendo os pássaros voarem assustados. Mas a criatura não se intimidou. Ela atacou com suas garras, rasgando sua jaqueta e cortando suas costas. A dor percorreu o corpo de Alex, mas ele não parou. Balançou a madeira novamente, desta vez mirando a cabeça da criatura. Ela se esquivou, seus movimentos quase rápidos demais para serem vistos, e circulou ao seu redor, seus olhos nunca se desviando. A floresta parecia se fechar ao redor deles, as árvores pressionando-se mais perto, as sombras se aprofundando. Alex podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos, sentir o suor escorrendo pelo rosto. Cada instinto dizia para correr, mas não havia para onde ir. A criatura bloqueava seu caminho, seus movimentos assustadoramente silenciosos, seus olhos cheios de uma fome fria e predatória. Com um rugido gutural, Alex avançou sobre a criatura, balançando a madeira como um porrete. A criatura se esquivou novamente, seus movimentos fluidos, quase serpenteantes. Ela tentou atingi-lo com as garras, mas Alex estava preparado desta vez, abaixando-se sob o ataque e desferindo um golpe poderoso em seu flanco. A criatura soltou outro grito, este mais furioso do que antes, e por um momento, Alex pensou ter visto medo em seus olhos. Mas foi apenas por um momento. A criatura lançou-se sobre ele com uma fúria renovada, suas garras cortando o ar. Alex lutou de volta com tudo o que tinha, usando a madeira para bloquear os ataques e atacar sempre que via uma abertura. A floresta ao redor parecia tremer com a intensidade de sua batalha, os sons de sua luta se misturando com os gritos distantes dos habitantes da selva. O sangue escorria pelas costas de Alex, onde as garras da criatura o haviam atingido, mas ele mal sentia a dor. Sua mente estava focada em uma coisa: sobreviver. Ele não podia deixar que aquela criatura o derrotasse. Não ali. Não naquela floresta amaldiçoada onde ninguém encontraria seu corpo. A criatura guinchou quando Alex desferiu outro golpe, desta vez em sua perna. Ela cambaleou, seus movimentos tornando-se mais erráticos, mais desesperados. Mas ainda era perigosa. Ela golpeou com as garras, acertando o braço de Alex, deixando um corte profundo que gotejava sangue. Alex cerrou os dentes contra a dor e avançou, empurrando a criatura para trás com uma chuva de golpes. Ele podia vê-la enfraquecendo. Seus movimentos outrora fluidos agora eram espasmódicos e descoordenados. Mas, mesmo enquanto cambaleava, seus olhos não perdiam aquele olhar frio e calculista. Com um surto de adrenalina, Alex começou a persegui-la, atravessando a vegetação rasteira, os galhos rasgando suas roupas e pele. A criatura era rápida, mas Alex era implacável, sua mente concentrada em um único ponto. Ele tinha que acabar com aquilo. A perseguição levou Alex para mais fundo na floresta, onde as árvores eram ainda mais densas, seus galhos se entrelaçando para formar uma barreira quase intransponível. O ar estava pesado com o cheiro de folhas em decomposição e terra úmida,
e a única luz vinha do fraco brilho de fungos bioluminescentes que se agarravam aos troncos das árvores. Alex podia ouvir a criatura à sua frente, seus passos pesados e desiguais. Ele se forçou a ir mais rápido, seus músculos gritando em protesto, mas ele não diminuiu o ritmo. Ele precisava terminar aquilo. A floresta se abriu de repente, revelando uma pequena clareira banhada em uma luz pálida e estranha. A criatura estava no centro, seu corpo curvado, sua respiração ofegante. Ela se virou para encarar Alex, seus olhos brilhando com uma luz malévola com a criatura na clareira. Alex soube que aquele seria o confronto final. A luz pálida que banhava a clareira parecia emanar da própria terra, lançando sombras longas e inquietantes ao redor dos dois combatentes. O ar estava pesado com a antecipação, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando para ver quem sairia vencedor. A criatura avançou, mas desta vez seus movimentos eram hesitantes, como se a dor e o cansaço estivessem finalmente cobrando seu preço. Seus olhos, que antes brilhavam com uma confiança predatória, agora estavam turvos, vacilantes. Alex viu a oportunidade. Com um grito feroz, atacou. Ele balançou o pedaço de madeira com toda a força que lhe restava, mirando a cabeça da criatura. O impacto foi brutal, e a criatura recuou, tropeçando para trás. Alex não deu trégua, avançando novamente e acertando-a no peito, derrubando-a no chão da clareira. A criatura tentou se levantar, suas garras raspando a terra enquanto lutava para se manter de pé. Mas Alex foi implacável. Ele desferiu golpe após golpe, seus braços movendo-se num frenesi de desespero e determinação. Cada impacto parecia ecoar na floresta, como se a própria natureza estivesse sentindo a intensidade da batalha. Finalmente, com o último golpe devastador, a criatura soltou um grito agonizante, um som que ressoou profundamente na alma de Alex. Era um grito de derrota, de uma vida sendo extinta. A criatura caiu de volta no chão, imóvel, seu corpo se contorcendo uma última vez antes de finalmente ceder. Alex, respirando com dificuldade, caiu de joelhos ao lado do corpo. Seu corpo estava exausto, os músculos queimando com a tensão da luta, e suas costas e braços latejavam com a dor dos cortes e arranhões. Mas ele sabia que tinha vencido. A criatura estava morta. Por um longo momento, Alex ficou ali, sozinho na clareira, cercado pelo silêncio opressor da floresta. A luz pálida que antes iluminava a clareira começou a desvanecer, e a escuridão tomou conta novamente, como se a própria floresta estivesse fechando o capítulo daquela luta. Com grande esforço, Alex se levantou, sentindo o peso da exaustão em cada movimento. Ele olhou para o corpo da criatura uma última vez antes de se virar e começar a caminhar de volta pela floresta. Não havia mais nada para ele ali. Ele precisava encontrar seu caminho de volta ao grupo, voltar à civilização e deixar para trás aquele pesadelo que enfrentou na escuridão da selva. Enquanto ele caminhava pela floresta, a escuridão parecia menos ameaçadora, como se a morte da criatura tivesse dissipado alguma maldade antiga que pairava sobre o lugar. Os sons da floresta começaram a voltar, os cantos dos pássaros e os ruídos dos animais ecoando entre as árvores, preenchendo o vazio deixado pela batalha. Finalmente, depois de horas que pareceram dias, Alex encontrou um rastro deixado por seu esquadrão. Com um suspiro de alívio, ele seguiu o caminho de volta, sabendo que sobrevivera ao inimaginável. Quando finalmente reencontrou seus companheiros, seus rostos se misturavam à surpresa e alívio ao verem Alex emergir da floresta, sujo, ferido, mas vivo. Eles o cercaram, fazendo perguntas, mas Alex permaneceu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Ele sabia que as palavras não poderiam capturar o horror do que havia enfrentado. Nos dias que se seguiram, Alex tentou apagar as lembranças da criatura da sua mente, mas sabia que aquela batalha o marcaria para sempre. A escuridão da floresta nunca mais seria apenas uma ausência de luz para ele, mas um lembrete constante de que existem coisas nas sombras que desafiam toda a compreensão. Mas, apesar do medo e das cicatrizes,
Ele sobrevivera, e essa era a vitória que ele levaria consigo, mesmo que as noites nunca mais fossem completamente tranquilas. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui você vai encontrar mais histórias arrepiantes, lendas sômbrias e muito mais. Ative o sininho para receber as notificações e seja o primeiro a ouvir nossos próximos contos de terror. Sua inscrição ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais do que você ama. Então, clique no botão de inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade.